Tem uma série da Netflix, cara, eu esqueci o nome dessa série. Até porque eu não cheguei nesse episódio que eu vou falar aqui agora. Tem um episódio, eu acho que é o terceiro ou quarto, é uma série que deve ter uns 7 episódios. Ela é recente. É tipo Black Mirror, assim. Tem uns dilemas que a tecnologia traz e tal. E aí tem um episódio, pelo que eu li na sinopse, ele é um episódio que fala. Ele se passa um pouco no futuro, Desculpa. mas ele se passa um pouco no futuro, mas ele tem a. Ele se passa numa cultura budista, eu acho que é na Tailândia, não sei. E aí ele tem é fornecido ali na época em que o episódio se trata, é fornecida a possibilidade das pessoas atingirem a iluminação budista através da tecnologia. Então elas instalam um chip no cérebro e aí você vira Buda. E isso traz um dilema muito interessante, que é assim. Isso eu tô usando o exemplo, né, da história que fala do budismo, mas poderia ser qualquer uma. Quando você tem um determinado resultado que você atinge através do trilhar de um caminho, pode ser o caminho da meditação, o caminho do, sei lá, do amadurecimento dentro das práticas budistas, das práticas do estoicismo, sei lá, qualquer coisa. E, sei lá, a prática, por exemplo, o caminho que você trilha no ensino superior, fazendo uma faculdade. Será que daria? Isso é um dilema tecnológico que eu vou trazer, né? Será que daria para você, sei lá, tomar um remédio ou instalar um chip no cérebro e de um segundo para o outro você atingir a iluminação por causa desse aparato tecnológico? Do mesmo jeito, você se tornaria uma excelente psicóloga se de alguma forma descobrissem algo do tipo: não, peraí, uma excelente psicóloga, ela tem um cérebro que funciona desse jeito. E se a gente colocar um chip no cérebro da Sally, e aí de um dia para o outro ela vira uma excelente psicóloga porque a gente alterou o modo como o cérebro dela funciona? Será que isso é uma possibilidade? Eu fico pensando nisso. Isso me lembrou totalmente o que você estava falando. Por quê? Porque os transhumanistas, alguns acreditam nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente poderia estar esbarrando numa fronteira da natureza humana, que algumas coisas a tecnologia não vai atingir, porque ela depende de um caminho que você trilha, que é um caminho muito humano. Exato. Ou será que a tecnologia, ela de fato, ela é uma espécie de milagre que substitui até isso? Agora a questão é que o progresso tecnológico, e a gente vê isso em várias esferas, traz também efeitos, contraproducentes e às vezes até devastadores. Então, necessariamente o progresso é sempre para o bem? Eu acho que é disso que o Black Mirror também trata, né? Necessariamente você colocar um chip lembrei do primeiro episódio agora da 7ª temporada, que é maravilhoso. Pra mim é um dos melhores, assim. Será que necessariamente esse prolongamento da vida com chip vai ser para o bem? Como no caso do Intermitências da Morte também, do Saramago. Né, a gente vê uma Sim. série de efeitos perversos da tecnologia, até com o planeta Terra, questões ambientais, enfim, de aquecimento global, de geleiras derretendo, etc, etc. Eu li num livro recentemente, eu acho que foi é um livro que, se eu tiver certo, né, porque eu já li uma porrada de coisas sobre isso, eu tô lendo um livro que se chama Dark. Eu não sei como é que se fala o nome, mas acho que é Dark Ion. Ion. Se escreve Ion. Uhum. E aí o cara fala sobre o transhumanismo. É um livro meio pessimista em relação ao transhumanismo, não é otimista. E aí ele cita um outro livro, que eu não vou lembrar o que é, qual é, mas ele fala que a tecnologia, ela sempre funciona como uma espécie de pacto mefistofélico. Exatamente. Que é assim, a tecnologia. Ele não é um autor que demoniza a tecnologia, mas ele está fazendo essa metáfora justamente para falar do que você acabou de dizer. Ah, Que ao mesmo tempo em que a tecnologia resolve problemas, ela traz novos problemas. Então exatamente. é como se a tecnologia ela fosse fruto de umas. Se você pegar uma imagem da literatura, né? É como se a tecnologia ela fosse um pacto com o demônio. Você tá Você vai. vendendo a sua alma pro diabo, né? Assim. É, pô, Ah, tu tá fazendo um pacto, então tu vai ter aquele negócio ali que te foi te prometido. Cara, mas tu vai ter que dar um pedaço de você de você volta. vai ter que arcar com as consequências. É, Que é o que o filme Substância trata. Que é o que o sim, Dorian Gray trata também. Ah, você quer ser bonitão pra sempre? Você quer. Assim, vai ter consequência. sim. É tipo isso mesmo. Ó,
Isso é um dilema que de vez em quando me pego pensando nisso. Eu tendo a ter essa visão, eu diria que eu não sou uma transhumanista. Aham. Eu acho Eu de que vez em quando. Ah, eu acho que tem um limite, assim, que nós não somos deuses, né. aham. Então, eu penso um pouco diferente. Eu acho que existem alguns limites e eu acho que talvez eles sejam menores do que a gente pensa. Só que a minha visão pessimista, ela vai para outro lado. Ela vai para o lado de que, ok, a gente pode usar a tecnologia para mudar a natureza humana, sim. Mas será que essa natureza, essa nova natureza humana que a gente está escolhendo, ela realmente é uma natureza humana que a gente deveria escolher? É. Tipo assim, pode ser possível. Isso que a gente vai se tornar, né, vai ser o quê? Exato. Ó, por exemplo, pode ser possível, imagina só, pode ser que a tecnologia permita em algum momento, que não é agora, obviamente, mas pode ser que no futuro ela permita a gente fazer aquilo que você estava comentando. Sei lá, faz alguma coisa com o nosso cérebro e aí a gente passa a só ter emoções positivas. Pô, por um lado isso vai ser bonzão, porque, pô, quem é que gosta de ficar triste? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Mas será que um mundo de pessoas que estão o tempo todo drogadas por motivos outros que não o consumo de drogas, drogadas de prazer, será que esse é um mundo no qual vale a pena viver? Será que essa é uma natureza humana que vai valer a pena? Esse é meu questionamento, não é nem se. Não, eu Tá, penso tá, como pode. você, eu penso exatamente como você também, É, assim. Eu acho que a gente pode continuar se superando e descobrindo novos meios de alcançar novos níveis e novas formas de ser, assim como há 200 anos atrás ninguém imaginaria que haveria fertilização in vitro, coisas do tipo. Mas essa direção para a qual a gente está caminhando não é algo que me apetece muito. Por exemplo, isso de não sentir tristeza. Eu não tô dizendo que eu gosto de ficar triste, mas essa coisa do mundo atual mesmo, de estar o tempo inteiro distraído, de estar o tempo inteiro é, é, meio como um zumbi, quase, né? Andando num piloto automático, repleto de distrações e etc. E com filtros e com tudo meio que editado e tal. É um tipo de superficialidade que eu acho que a gente está caminhando numa direção estranha, a meu ver. sim. Eu acho que é justamente isso. Eu tenho um caso concreto que eu sempre penso, que tem a ver com essa discussão, que é o quanto a gente não depende de certas características da velhice. Da velhice que eu digo em toda a sua plenitude, em toda a sua plenitude. A velhice, tanto no sentido de você viver muito, quanto no sentido de você ter as transformações do corpo associadas naturalmente à velhice. Que. Porque, por exemplo, pensa só, quando você vai ficando mais velho, você vai adquirindo mais experiência, você vai, em tese, se tornando mais sábio, né? Sem entrar muito nos meandros do que isso significa, mas você vai se tornando mais sábio, mas você vai perdendo a beleza, obviamente. Só que será que se a gente for envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo e a gente conseguir continuar bonito, com a flor da juventude, será que a gente vai ficar mais sábio? Eu acho que não, porque as pessoas vão ficar mais fúteis. É, Porque você vai poder desfrutar da beleza o tempo todo. Então as pessoas vão viver como adolescentes para sempre. exatamente. É. É a velha história de você não pode ter os omeletes e o ovo, né? Sabe esse É provérbio? que essa frase eu acho que é do Lenin. Você não pode fazer um omelete sem quebrar uns ovos. É isso que tu tá falando? É um provérbio, né? Não sabia que era do Eu Lenin. acho que é uma frase do Lenin. É, porque se você vai fazer um omelete, você quebra os ovos, você não tem os ovos, né? Assim, não dá pra ter. É, A sabedoria, ela também passa por uma série de, de, dos, de enfrentamentos de percalços da vida, né? Assim, se você tem a eterna juventude, nunca passou por um luto, nunca passou por uma decepção, nunca passou por nada e tal, e vive numa euforia, num paraíso artificial, você quer ter a sabedoria também, assim, né? sim, Me parece estranho como fazer um omelete sem quebrar os ovos. sim. Porque se você pensar, a sabedoria, ela talvez dependa de você. ah, Ela depende tanto do tempo de vida, naturalmente, mas ela depende de você ter ao longo desse tempo de vida que vai aumentando uma série de obstáculos que você vai aprendendo a superar. Só que eu acho que alguns desses obstáculos não aparecem na medida em que você está distraído curtindo a sua beleza o tempo todo. Ou a sua melhor saúde. Então, por exemplo, a gente aprende sobre as nossas limitações tendo essas limitações. O que Exatamente. aconteceria com os seres humanos se, através da tecnologia, a gente não tivesse mais essas limitações da idade? A gente Eu, não ia aprender a lidar com isso. é.
A gente viveria. Seria um estado de perpétua arrogância, até talvez, eu acho, sim, né? Nós seríamos, sabe como? Vaidade, arrogância, meio bobo alegre, assim, Isso. eufórico. A E gente ia parecer muito com os deuses do Olimpo, da mitologia grega, que são deuses que parece que personificam as emoções humanas mais, como é que eu fúteis. posso dizer? Hã? Fúteis. Tipo, os deuses são ciumentos, eles são arrogantes, eles são ciumentos, tem várias coisas assim. Em parte porque eles são entediados. É que nem quando você pega, por exemplo, a história dos vampiros, como eles são retratados pela Anne Rice, que é a autora de Entrevista com o Vampiro. Eu gosto dos vampiros do universo dela. Eu não sei se foi intencional ou não, mas lendo as histórias, você consegue entender que grande parte do comportamento dos vampiros se deve justamente ao fato de que eles são imortais e podem curtir a beleza a vida inteira, sem restrições. Então eles se tornam pessoas extremamente entediadas, fúteis, às vezes pendem para bizarrices, podem ser bizarrices do campo da sexualidade, podem ser bizarrices do campo do sadismo. Porque, pô, pensa assim, imagina, você tem 300 anos. Cara, você fica entediado, provavelmente. Então você vai ter que estar fazendo coisas mais bizonhas para você ter de novo aquela sensação de pô, isso é diferente. Cara, só que se você tem 300 anos, tem muito pouca coisa diferente que você fez. Então você pensa assim, pô, mas peraí, e se eu amarrar um cara e começar a esfaquear ele pra ver como é... O que acontece, assim? Então o sadismo ele vai começando a aparecer como uma possibilidade por causa disso. Então, cara, sei lá, eu fico pensando nisso tudo. Sim. Em relação ao prolongamento da vida humana, sabe? Como uma possibilidade. O ponto é, a gente não sabe no que vai dar, até que a gente vai lá e faz e vê no que vai dar. A gente não tem muito como prever essas coisas, né? Então pode dar muito certo, mas pode dar muito errado também. E pode dar meio certo, meio errado, né? Também. Tem a ver com a questão de que mesmo ações bem intencionadas, tipo, sei lá, tomar um remédio pra sentir menos tristeza porque perdeu a mãe, sei lá. A intenção é boa, mas se levado ao extremo, produzir consequências ruins, né, pra pessoa, assim. Consequências negativas não intencionais. Tipo aquele provérbio, né? O inferno está cheio de boas intenções, uma coisa assim. Sim, sim. Tá, a princípio você toma um Viagra pra não ter impotência, ou você toma esse remédio pra não ficar triste. Mas se a partir daí você cria uma compulsão e no final você não entra nem em contato consigo mesmo, no final você não sabe nem o que você tá sentindo, no final você tá alienado de si próprio, né? No final Sim. você tá um compulsivo, sei lá, assim, o que num primeiro momento tinha um objetivo relativamente inócuo, assim, acaba se tornando uma maldição, né? Sei lá. Sim. Porque a pessoa vai querendo mais e mais e mais e mais, como aquela questão de você dar a mão e a pessoa quer o braço, né? O ser humano fica cronicamente insatisfeito. Você vive 300 anos, tem imortalidade. Será que a gente não também aproveita os momentos da vida porque a gente sabe que vai morrer? Tem isso também, né? Você Sim. vai pra Paris, sei lá, fazer uma viagem, passar 10 dias em Paris. Você vai curtir, né? Deixa eu ver aqui essa cidade. Agora, se você tem a vida eterna, será que você vai ser capaz de curtir uma paixão, de curtir uma viagem, de curtir um empreendimento, a realização de um projeto e tal? Você tem a vida inteira pra fazer, é infinito. Será que não seria produzido um exército de pessoas entediadas e que procrastinam eternamente tudo porque elas sabem que vão viver pra sempre mesmo? Isso que eu ia falar da procrastinação, né? Talvez a preguiça seja um mal. A preguiça seja o mal do milênio, se a gente alcançar esse estado aí que os transhumanistas almejam. Seja o mal do milênio, assim como a obesidade, né? É. As pessoas vão ter muita dificuldade de sair da cama e parar de mexer no WhatsApp, assim, no feed do Instagram, porque elas têm todo o tempo do mundo, afinal de contas. Sim, exatamente. Você vai acordar, vai ficar 3 horas no Instagram. Não vai ter mais, assim, nenhum tipo de objetivo maior, assim, pra se alcançar, né? Os relacionamentos vão se transformar também, né? Porque imagina, para uma sociedade desse tipo, imagina o que significa o na saúde, na doença, na morte, na tristeza do casamento, né? Exatamente, Não vai ter nem essa noção, né, de estar ao lado de alguém e apoiar num momento difícil.
Porque vai ser um estado de perpétua sensação agradável perpétua, assim. Sim. Você fica meio abobalhado até, né? Eu acho que vai ser seria uma sociedade muito parecida com a de Admirável Mundo Novo mesmo, a distopia do Aldous Huxley. Exatamente. As pessoas tomam aquela droga, a soma, e aí elas ficam tendo prazeres perpétuos. Não sei se você lembra, mas nesse tipo de sociedade é proibido ter relacionamento. As pessoas só podem se encontrar para fazer sexo casual. Elas não podem engravidar, a gravidez ela é externa ao corpo, então todos os bebês são in vitro, e não tem relacionamento. As pessoas, elas canonizaram o prazer casual. Você não pode ter relações. Você não pode aprofundar relações. Porque o imperativo é o imperativo do prazer superficial ali naquela sociedade. E aí eles nem são imortais ali, eles nem são. Pois é. É muito interessante. Eu li tem muito tempo, tenho que reler. Mas é uma obra muito marcante. Será que o ser humano, acho que a gente pode até ir encaminhando para a conclusão, a gente já falou bastante coisa, né? Uhum. Será que o ser humano, nessa busca desenfreada por transcender fronteiras, limites humanos em direção ao transhumanismo, será que o ser humano tem uma real clareza de quem ele realmente é? Eu acho que é a pergunta da história humana, essa daí. Pois é. Será que a gente estava falando de felicidade? A gente estava falando desse estado de estar meio que num estado de bobo alegre, eterno. Será que o ser humano ele tem a compreensão real do que é felicidade? Né? O Dalai Lama fala que em paz interior, um sentimento de paz. Se o ser humano não tem clareza sobre o que de fato traz felicidade, às vezes essas buscas transhumanistas de beleza, juventude eterna, ou do atleta que se dopa pra sair como herói, mas que enganou toda a sociedade, depois foi um escândalo, enfim. Uma história até muito lamentável, porque de fato era um grande ídolo. Você já tinha ouvido falar nesse caso que eu falei, do Lance Armstrong? Não. É um grande ídolo e tal, enfim. Será que essa pessoa tá consciente, num sentido mais profundo, ao estar burlando todo o sistema, né? Do que realmente representa aquilo, né? Acho que a pessoa acaba sendo, como você falou, acaba sendo uma espécie de pacto, né? Metaforicamente falando. E assim, a gente tem que ter uma outra coisa em mente. Assim como essas histórias da literatura que falam sobre pactos, pacto no sentido de qualquer tipo de pacto, né? Algo que você faz para ter em troca um benefício, mas aí depois você se ferra. Cara, é uma tentação muito forte para natureza humana. Porque, assim, a gente tá discutindo isso daqui. Cara, mas assim, eu não sei se fosse oferecido para mim uma pílula que me impedisse de sofrer, eu não sei se eu não ia aceitar. A questão que eu tô falando é, mesmo eu assumindo que é uma tentação, eu não acho que uma sociedade inteira movida por essa tentação dê numa boa coisa. É tipo, beleza. Pô, tu acha que eu não queria ser jovem para sempre? Óbvio que eu queria, pô. Óbvio que eu queria. Mas isso é diferente de você reconhecer, pensando a longo prazo, que esse imperativo mais amplo, ele pode ter consequências nefastas. Mas ele é um assunto importante de ser discutido justamente porque o imperativo é uma tentação muito forte. Exatamente. Assim como qualquer tentação. Por exemplo, a história clássica, você é um taxista e alguém esquece uma mala de dinheiro no teu carro, mas uma quantidade de dinheiro que você nunca mais precisaria trabalhar. Tu só ia precisar fazer, tu poderia passar a vida inteira, sei lá, fazendo o que você queria fazer. Cara, é tentador, assim. Você procura de quem é o dinheiro ou você pega aquele treco, mete o pé, foge, ninguém nunca vai saber o que você fez. É meio tentador isso. Não tô falando de roubar. Tô falando de você achar o negócio e assumir, pô, isso daqui não é meu, eu vou procurar de quem é. Cara, é tentador, assim. A riqueza é tentadora. Por exemplo... São dilemas São dilemas humanos. existenciais, éticos, Exato. humanos, né? Se a gente não Sim. tivesse dilema, a gente não seria humano. É. Eu acho que a própria condição de ser humano é estar em dúvidas, sermos tentados por várias situações, né? Sim. Então eu acho que é isso, né? O transhumanismo ele acaba sendo. Ele é uma possibilidade que, em vários sentidos, ele vai poder ser muito positivo, mas ao mesmo tempo, como toda tecnologia,
E no caso do transhumanismo é mais ainda porque é uma tecnologia que mexe com as fronteiras do que é considerado humano. Você vai ter o ponto positivo e você vai ter pontos negativos. Você vai resolver problemas e vai também criar novos problemas. Você vai criar. A gente vai mexer com toda a estrutura de sociedade. Tudo, a gente vai mexer com tudo. Na medida em que você vai transcendendo a natureza humana usando a tecnologia, você mexe com tudo, tudo. Tudo vai ser diferente. Se o transhumanismo se tornar verdadeiro, os seres humanos de hoje vão ser indistinguíveis, aliás, vão ser totalmente diferentes dos seres humanos de daqui a 1000 anos, por exemplo. Não vai ser a mesma coisa. As pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, pô, nossa, no passado tinha esse negócio chamado sofrimento, né? Pô, será como é que é isso? Sim. Só que eles não vão poder nem julgar se era melhor ou pior, porque eles não vão experienciar mais isso e ninguém vai experienciar mais isso. Vai ser uma experiência perdida para sempre. O padrão de comparação se perde. E tem um foco muito grande em aspectos materiais, assim, de melhoria das condições materiais das nossas vidas, dos nossos corpos. Sim. Só que ser humano não se resume a isso, né? Então, isso eu acho que é uma outra característica do transhumanismo. O transhumanismo, ele vem na esteira de várias tradições filosóficas e, sei lá, tradições filosóficas de maneira geral, que veem o ser humano como... os seres humanos são um aglomerado de mecanismos biológicos Bom, como a gente é um aglomerado de mecanismos biológicos, a gente pode ficar mexendo nesses mecanismos e não tem nada assim mais abstrato. E eu não tô nem falando de nada que remeta à religião aqui, né? Tô falando de outras coisas. Então, assim, se os seres humanos são só isso, um aglomerado de partes físicas, então o que tem ficar mexendo e mudar essencialmente a natureza humana do mesmo jeito que a gente muda um monte de outras coisas, né? É a mesma coisa. E a gente vira uma espécie de escravo, né, do progresso material, vivendo Sim. numa cultura materialista, só que aí a gente acaba esquecendo que esse progresso material não representa a totalidade do potencial humano. Sim. Eu acho que a gente pode. Eu acho que é isso, então. Não sei se vocês. Quer dizer, não sei se vocês não, eu ia falar outra coisa. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. A gente vai colocar um monte de referência na descrição, quem quiser saber mais aí, saber de onde que a gente. Como que a gente se pautou, qual literatura, quais livros. Eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo que eu li aí, mas eu vou colocar alguma coisa, o que eu lembrar eu vou colocar, para quem tiver mais interesse e ir mais fundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar a falar sobre outros ângulos desse mesmo tema em episódios futuros. Quem tiver alguma sugestão também pode comentar na seção de comentários. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Por mim aqui, tô fechando a garagem. Sally, Fechando se a despeça. garagem. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.